Bom dia, que a paz de Deus esteja com você. Quero deixar uma palavra aqui com você. Se você tem nos acompanhado pelo canal do YouTube, você sabe que estamos falando sobre fé. E se você ativa as notificações lá, você sabe também que nós estamos com 2 vídeos sobre graça que vai subir logo mais. E eu acabei de colocar aqui no perfil a Gálatas 5, se você já meditou nessa palavra, ou se você já viu aí no perfil, você vai ver o que vamos falar aqui, né? Olha isso, nós falamos sobre fé. O que é fé? É você caminhar mediante aquilo que Jesus tem para você. Jesus não morreu na cruz. Bom dia, que a paz de Deus esteja com você. Wellington, bom dia a todos que estão aí. Eu vou falando aqui, depois eu interajo, se Deus permitir. Olha isso. Fé. O que é fé? É você caminhar mediante aquilo que Deus já fez por você na cruz, né? Deus entregou seu único filho, Jesus, para que eu e você tivéssemos acesso a Ele, tivéssemos acesso àquilo que Ele teria disponível para nós. Mas o que nós fazemos? Nós preferimos andar ansiosos, nós preferimos andar com dúvida do que realmente caminhar com Jesus, do que realmente conhecê-lo, né, por meio da fé. E nós temos meditado lá no YouTube, aqui eu coloquei algumas coisas. A fé é a certeza daquilo que você não consegue ver, né? Ninguém consegue descrever como Deus é, como Jesus é, como o Espírito Santo é. Mas todos pela fé conseguem entender que Ele está presente, né? A Bíblia diz Jesus é, né? Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Para que você entenda o que eu vou dizer, eu estou começando na fé. Então olha isso, a Bíblia é clara, olha. Busque viver na fé. A fé está diante de você, a Bíblia está diante de você, abra ela, medite nela. Assim você vai ser fortalecido pela fé, de modo que você vai viver lá em Gálatas 5 sobre o fruto da carne, né, e o fruto do Espírito. Se você aceita Jesus e começa a caminhar com Jesus, você é alcançado pela palavra de Deus, de modo que o seu interior começa a ser transformado. E aí ele está dizendo, olha, você realmente vive essa fé, você realmente caminha com Jesus, você realmente recebe de Jesus tudo que ele tem disponível, o que Jesus tem disponível para mim e para você, paz, alegria, descanso, né? Ele tem tudo isso e muito mais disponível, mas isso acessamos pela fé. E aí a Bíblia ainda nos instrui, né? Jesus não nos deixa sem nada. Ele ainda fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas vos deixo o Espírito Santo. É Ele quem vos guiará por toda a obra. Então Jesus envia o seu Santo Espírito para nos auxiliar. E a palavra diz, em Hebreus diz, né, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, em Salmos diz, né, eu medito na palavra dia e noite para que eu não me esqueça da tua palavra e não peque contra o Senhor. Ou seja, a palavra de Deus é a nossa base, é o nosso fundamento. Então isso é fé, você caminhar na certeza de que o que Jesus fez por você na cruz não é em vão. Então você consegue ter paz, você consegue se alegrar, você consegue vencer as tempestades, as tribulações, mas a honra não é nossa, a honra é do Senhor. Então, continuando aí, você entende que isso é fé, né? Então, você tem tantas coisas para acessar em Deus, tantas promessas, mas todas elas você acessa pela fé, pelo Senhor. E olha isso, depois nós falamos sobre graça. O que é graça? É você receber algo de Deus sem que você mereça. E o que nós recebemos de Deus? A salvação, né? O perdão dos pecados e tantas outras coisas. Nada disso merecíamos, mas Jesus o fez por nós. E hoje eu e você podemos receber tudo isso. Mas eu quero ir para Gálatas agora, porque uma vez que você sabe o que é fé, o que é graça, você tem que viver dessa forma. Você tem que viver caminhando com o Senhor, na fé que Ele libera sobre você, na graça que Ele concede a você, mesmo sem você merecer, mesmo sem eu merecer, Ele concede para nós. Se o nosso coração está aberto para receber a palavra, se o nosso coração está disposto a ouvi-lo e aceitá-lo, né? Então, em Gálatas 5, versículo 1, eu coloquei aí no feed, tá assim, ó, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo
nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, por meio de Jesus, eu e você, pela fé, pela graça, nós somos livres, somos libertos, né, do jugo da escravidão, do jugo do pecado. E aí ele diz, olha, se você está liberto, se você está livre, não se coloque debaixo do jugo novamente, né? Há um texto em Mateus que fala que é como se você voltasse ao vômito. Cachorro, a gente sabe que cachorro vomita e come, né, depois. É muito louco de se ver, mas é o que a gente faz muitas vezes com a palavra de Deus. Nós sabemos quem somos, nós meditamos na palavra, nós temos acesso à fé, temos acesso à graça, e mesmo assim nós nos colocamos debaixo do jugo de escravidão, de pecado. Então, Gálatas 5, ele nos exorta, olha, você não já foi livre por Jesus, você já não foi aceito por Jesus, esquece o seu passado e caminhe uma nova vida, né? Caminhe adiante. E aí ele está dizendo, Gálatas 5:1, você está, né? Estais, pois, firmes. Será que você está firme? Será que eu estou firme na liberdade que ele nos concede? Jesus nos concede uma liberdade que nenhum dinheiro pode comprar, nada no mundo se compara com a liberdade de Cristo. E aí ele diz, olha, uma vez que você está firme nessa liberdade, não permita com que você se coloque debaixo do jugo da escravidão de novo. E aí você vê aqueles textos na Bíblia que diz, olha, vigiai, né? Tende como fundamenta a palavra, medite dia e noite para que você não caia em tentação, para que você não erre o caminho, esteja com o Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo, tudo isso para que eu e você tenhamos liberdade em Jesus, tudo isso para que nós possamos caminhar com Jesus. E o Gálatas 5 aqui, ele está nos ajudando, nos instruindo, olha, se você está firme, se você está com Jesus, você aceitou e você conhece a fé que você tem, você conhece a sua graça derramada sobre você, não se coloque debaixo desse jugo, caminhe na liberdade. Eu amo isso aqui, ó. Pois estáis firmes, né? Será que você estamos firmes no Senhor? Será que nós entendemos que quem nos faz permanecer de pé é o Senhor? Será que nós entendemos que a graça que recebemos não é mérito nosso, mas é mérito de Jesus? Será que nós compreendemos que o sacrifício de Jesus na cruz foi para que eu e você tivéssemos acesso a Deus? Nós sabemos que o véu foi rasgado de cima a baixo e hoje, eu e você temos acesso a Deus por meio da oração, por meio do jejum. Nós podemos ter comunhão com o Pai, mas por muitas das vezes nós voltamos ao passado, por muitas das vezes nós voltamos ao que éramos antes, porque aqui Gálatas ele fala, olha, estais você firme na liberdade com que Cristo te libertou e não torneis debaixo do jugo da escravidão. E aí ele Paulo continua escrevendo, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes, né, circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, ou seja, só quem nos justifica é Cristo, não há nada mais que isso. E aí no versículo 5 de Gálatas 5:5 ele diz, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, né? Então pela fé é que eu e você vamos viver, né? Pela fé é que eu e você acessamos as promessas de Deus. Imagine você com todas as promessas à sua frente, mas você precisa da fé para acessar essas promessas. E nós, por muitas das vezes, nos colocamos debaixo do mesmo jugo do passado, do mesmo jugo da escravidão, do pecado, e perdemos tudo que está na nossa frente, porque nos cega, né? Tudo que nós deixamos de lado para servir a Cristo, isso nos cega, né? Então, o texto de Gálatas é muito forte. Ele diz, olha, você não está firme, você não foi liberto por Jesus. Deveria ser um questionamento, né? Não tinha que ter uma interrogação ali. Olha, você não está firme, você não foi liberto por Jesus.
Se você está liberto, então caminhe com Jesus, de modo que todas as promessas que estão na sua frente você pode acessar por meio da fé. Lembre, a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera, você aguarda. Então, nós entendemos que Deus derramou sua graça sobre nós, mesmo sem merecermos. Deus derramou seu amor por nós, ainda derrama, todos os dias a graça, a misericórdia. E Ele deseja com que eu e você o conheçamos, mas só o conheceremos se caminhamos com Ele no dia a dia, Sempre a gente vê frases, Não se trata de quem nós somos na igreja, mas se trata de quem nós somos fora dela, Aqui ele está dizendo, olha, Jesus não te chamou para ser livre, é livre dentro e livre fora, Então, o evangelho ele é muito, como que se diz, ao mesmo tempo que ele nos traz uma instrução, ele nos traz com amor, porque ele diz, olha, se você foi liberto por Cristo, por que você está olhando para as circunstâncias? Apenas mantenha os seus olhos em Cristo. Então Paulo, ele traz nessa exortação para que eu e você conservamos a nossa fé no Senhor, para que eu e você possamos permanecer no Senhor. E como fazemos isso, Como permanecemos, como perseveramos com a palavra dele, Não há como caminhar, não há como ser conduzido por Deus sem a sua palavra, A Bíblia diz que nós temos que meditar na palavra dia e noite, porque só assim nós seremos, realmente plantados ao ribeiro das águas, onde o rio de Deus flui e ele alimenta o nosso interior. Então eu te convido a meditar na palavra, não só aqui, no Gálatas 5, mas medite em Hebreus, fala sobre a fé, medite sobre Jesus, sobre o que Jesus fez por você, e se pergunte se você está debaixo do pecado, se você está debaixo da escravidão de alguma coisa. E lembre-se, Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos libertos, para que eu e você pudéssemos acessar a sua presença, para que eu e você pudéssemos, viver as suas promessas. E tudo que Deus promete, tudo que está à nossa frente, nós só acessamos pela fé. Eu sempre tenho falado que a fé não trabalha com a dúvida, ou nós duvidamos ou nós temos fé, Então Deus nos convida para mantermos nossos olhares fixos em Jesus, de modo que não haja dúvida no nosso coração, mas de modo que nós continuamos avançando, Continuamos seguindo o alvo, que é Cristo, e não ficamos olhando para o lado, para trás, para as circunstâncias, para as dificuldades, mas que nós venhamos a cada instante entender que a graça do Senhor está sobre nós, que a bênção do Senhor é sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nós temos que compreender que Deus tem muito para nós, mas nós só podemos desfrutar e viver tudo que Ele tem se nós acessarmos isso pela fé, se nós realmente meditarmos na palavra dia e noite, se realmente nós tivermos a sua palavra na mente e no coração, para que não possamos pecar contra o Senhor, E não só contra o Senhor, mas contra as pessoas também. Então, guarde isso com você, Gálatas 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Que seja um alerta, que seja um alerta para mim e para você, para não estarmos, debaixo desse jugo da escravidão, mas para que estejamos debaixo da presença do Senhor, para que sejamos conduzidos por Ele, para que possamos viver as promessas dele. A Bíblia diz que há mais de 700 promessas, alguns dizem 3.000, mas há mais de 700 promessas que ainda está sobre mim, sobre você. E eu fico observando e às vezes nós não vivemos nenhuma, Porque nós não estamos fundamentados no Senhor, porque nós esquecemos de quem o Senhor é. Nós preferimos fazer coisas, mas não meditar na palavra. Nós preferimos fazer tantas coisas, mas não estarmos com o Senhor. Então eu te convido a meditar na palavra, a descansar sobre aquilo que Jesus já fez por você. Lembre-se, o sacrifício não foi em vão. Ele fez tudo por um propósito, para que eu e você possamos estar diante do Senhor e viver com o Senhor de fato,
cada dia, até que possamos vê-lo face a face. Então é isso que eu queria meditar aqui com você, Gálatas 5, versículo 1. Eu deixei aí no feed, se você quiser meditar. E também, não se esqueça, no YouTube tem vídeo sobre fé, sobre graça, e possivelmente logo mais a gente vai estar falando sobre o que eu falei aqui agora. Então não deixa de acompanhar lá no canal, e creio que Deus tem nos levado a cada dia mais a conhecê-lo, né? A Bíblia diz que Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais ele nos aproxima de nós. Então eu sempre coloco aqui, não fuja de Deus, pelo contrário, se aproxime, corra para ele, corra para os seus braços, porque o Senhor é o único que conhece os nossos dias, o Senhor é o único que sabe o que nós temos que fazer. Então, por que não estar com ele? Por que não caminhar com ele? Porque tornamos isso tão difícil, enquanto deveria ser tão fácil, né? Meditar na palavra, buscar direção, oração, jejum, comunhão. Por que deixamos isso se tornar tão difícil? Né? Eu sempre digo, temos 24 horas no dia. E se você parar para pensar, a gente não tira 5 minutos para estar com o Senhor, para ficar ali, só você e Ele. É tudo que Ele deseja, é tudo que Ele espera. Então, que você possa entregar o seu coração de fato a Deus. E que assim como está escrito em Gálatas, que seja um alerta para nós, para não nos colocarmos debaixo do jugo da escravidão, do pecado, mas caminharmos com Cristo, de acordo com a liberdade que Ele nos libertou. Então, é isso, que Deus abençoe você. Vou deixar salva, como sempre, e que você possa ser abençoado por Deus. E medite na palavra, medite. Só assim você recebe aquilo que Deus tem para você, né? Só assim você entende o quão amado você é por Deus. Deus abençoe você e até mais.